alguns conflitos, muitas vezes, que vêm ao meu coração. E foi muito interessante que algumas coisas já tenho colocado diante de Deus. E uma delas é essa questão de anunciar o Evangelho. Deus, graças a Deus, tem me usado demais na rua, mas, sabe, eu queria ser mais usado ainda. Eu queria, sabe, de alguma forma ou outra, alcançar vários povos, várias pessoas, e Deus tem me dado um trabalho que permite isso. Então, diariamente, eu tenho procurado pegar as oportunidades e estar falando um pouquinho de Cristo, mas eu queria muito mais, e eu tenho orado já há algum tempo por isso. E aí, o pastor Alexandre pregando, eu sentado ali, o pastor Alexandre falou uma coisa que foi muito interessante ao meu coração. Eu não sei se foi interessante ao seu coração, não sei se você pegou essa parte da mensagem dele, mas ele falou assim: olha, o ciclo terminou, está começando algo novo. Irmãos, eu peguei aquilo no meu coração e rapidamente o Espírito Santo me lembrou daquilo que eu tenho pedido para Ele. Olha, chegou a hora de você começar a pregar Jesus Cristo, o que tem poder para salvar a vida de todos aqueles que estão perdidos. E aí eu falei: Deus, mas como que eu vou trazer mensagens para a igreja? E claramente o Senhor falou isso comigo: olha, as mensagens, pelo menos a do próximo domingo, será exatamente isso. O poder do Evangelho que transforma vidas, que transforma pessoas, aquelas pessoas que muitas vezes são rejeitadas pela sociedade, mas que são amadas pelo Senhor, que são amadas por Deus, e muitas vezes não são amadas pela igreja, por aqueles que se dizem cristãos. Então essa mensagem de Deus para nós hoje, eu espero que ela encontre corações receptivos. Eu não tenho dúvida que essa mensagem é para nós nesta manhã. É uma resposta de Deus, pelo menos para a minha vida. A mensagem que Cristo nos deixou, enquanto viveu nessa terra, ela é poderosa e ela é transformadora, irmãos. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus vai dizer assim: olha, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda, sem exceção, a toda criatura. O ide é para nós, é para todos nós, sem exceção. Paulo, quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer assim: olha, pois eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho dessa palavra, eu não me envergonho desse Jesus maravilhoso. Independente do lugar aonde Ele vai me levar, seja no trabalho, na faculdade, seja onde for, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, na palavra de Deus, de fé em fé. Como está escrito: o justo viverá por fé. E a fé vem como, irmãos? Ela vem de ouvir a palavra de Deus. Ela vem de ouvir aquilo que você vai pregar aí fora, vai falar aí fora, vai testemunhar aí fora. E eu espero que nessa manhã, essa mensagem do Evangelho chegue até os confins da terra, transformando vidas, se for o caso, as nossas vidas, os nossos corações, quebrando, irmãos, muitas vezes toda a religiosidade, que mostre para mim e para você como um espelho, quem verdadeiramente nós temos sido em Cristo Jesus. Se nós temos o anseio, o desejo de falar dessa mensagem, que é a mensagem mais linda para as nossas vidas, e eu não tenho dúvida disso, irmãos. Se existe algo maravilhoso na minha vida e na sua vida, é aquilo que o Senhor fez por nós. É o amor que a gente nunca poderia provar em lugar nenhum desse mundo, se Cristo não viesse, não vivesse, não morresse, não ressuscitasse, por amor de mim e de cada um de vocês. Paulo, quando escreve esse
versículo 16 do capítulo 1, ele vai falar do poder de Deus. Essa palavra poder, ela tem a ver com dinamite mesmo, aquela que explode. Irmãos, isso me faz pensar que esse evangelho, ele não foi feito para ficar guardado no meu coração. Ele não foi feito simplesmente para viver em 4 paredes da minha casa, somente ali com a minha família, com a minha esposa e com o meu filho. Não, não, não. É um evangelho que ele explode de dentro para fora, irmãos. Porque é a glória, o poder de Deus sobre a minha vida e sua vida. Uma outra coisa que o pastor Alexandre falou, que Deus chamou parceiros. Deus poderia fazer qualquer coisa porque ele é soberano, sem escolher eu, sem escolher cada um de vocês, porque ele é soberano. Se ele quiser, as pedras vão falar, mas não, ele escolheu homens, mulheres, falhos como eu e você, para anunciar esse evangelho que é o poder de Deus, irmãos. É o poder de Deus. É o poder de Deus que transforma vidas como nós fomos transformados e temos sido transformados. Não cabe dentro de mim, não foi pensado ou pelo menos ali planejado por Deus para ficar somente dentro do meu lar ou dentro de uma igreja só. Não, não, não. Ou no trabalho talvez. É para ser expandido, irmãos. É para ser anunciado. O texto vai nos ensinar que é levado para Jerusalém, Samaria, Judéia e nos confins da terra. E isso veio muito forte ao meu coração. Uma igreja saudável, composta por membros saudáveis, ela evangeliza, ela anuncia o evangelho de uma forma natural. Porque se essas coisas, elas não acontecem, então nós precisamos olhar para dentro de nós e fazer uma varredura, ou melhor, pedir para que o Espírito Santo faça, esquadrinha todo o nosso ser. Porque as pessoas estão sedentas, irmãos, aí fora. As pessoas estão sedentas por esse amor de Cristo. As pessoas estão amedrontadas com tantas situações, circunstâncias contrárias. E esse poder, ele foi dado para todo aquele que crer em Jesus Cristo. Para todo aquele que um dia aceitou esse Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Esse poder foi dado para aqueles que reconheceram um dia que são pecadores, que se arrependeram diante do Senhor. Queria compartilhar com você Atos capítulo 10, um texto que veio uma história, um relacionamento de pessoas que não se davam, de 2 povos que não se davam, que não se gostavam. Mas o poder do evangelho, você vai perceber que tem também essa, vamos dizer assim, característica, talvez não seja essa a expressão, de unir pessoas, de unir povos. Atos capítulo 10, versículo 1 ao 8, vai dizer assim, minha versão aqui é revista e atualizada, tá bom? Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada a Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem, ele observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou a 2 dos seus domésticos e a um soldado piedoso do que estava no seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope.
Irmãos, olhando para a igreja de Atos, a gente vai perceber que era uma igreja que tinha vários problemas. Vários problemas. Mas também nós vamos perceber que era uma igreja saudável. Porque a gente percebe logo nos primeiros capítulos de Atos, que Jesus, antes de subir, ele disse assim: olha, esperem aqui em Jerusalém. E logo depois o Espírito Santo desce sobre eles, Atos capítulo 2. Pedro começa a pregar, pessoas começam a se converter, 3.000, 5.000 pessoas começam a se converter. E logo em seguida vem o quê? A perseguição. As pessoas queriam, porque queriam calar a boca daqueles que anunciavam Jesus Cristo. Estevão é morto, é apedrejado em praça pública, porque anunciava o Evangelho e todos viram isso. A perseguição, irmãos, não era uma perseguição qualquer. Se as pessoas descobrissem que você estava anunciando Cristo, você era morto. E aí o que a igreja faz? A igreja ela fica acuada, os membros daquela igreja ficam com medo? Não. Eles se separam. Eles vão para os 4 cantos da terra pregando o Evangelho, pregando Jesus Cristo. E é muito interessante que quando a gente chega nesse capítulo 10, a gente vai observar que o tema central do livro de Atos é o progresso do Evangelho do Reino de Deus, das ruas estreitas ali de Jerusalém, passando por Samaria, Judeia, e encontrando ali Roma e até os confins da terra. Este livro trata das forças humanas e sobrenaturais que permitiram que o Evangelho de Jesus Cristo atingisse o centro do Império Romano. Lucas escreveu para edificar e fortalecer e desafiar os seus leitores. E o Evangelho chega até Cesareia. Versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada a Italiana. Cesareia era uma das cidades comandada pelo Império Romano. Uma espécie de um ponto administrativo ali. Cornélio era um centurião, ele era um soldado, mas um soldado que comandava pelo menos aí 100 soldados. Centurião, 100 soldados, Cornélio comandava. E aí eu fico imaginando, irmãos, Cornélio era um gentil. Já vou explicar daqui a pouco o que é gentil. Gentil era, na verdade, alguém que não era da linhagem do judeu. Na verdade, eu vou explicar agora um pouquinho, não de uma forma profunda, porque também isso é só para os irmãos pensarem um pouquinho naquilo que eu vou falar daqui a pouco. Então não era da linhagem dos judeus e também não professava a fé em Cristo Jesus. Tá bom? Então, trazendo para os dias de hoje, é como se Cornélio não fosse crente, não fosse cristão. Então, eu fico imaginando nas dificuldades enfrentadas por Cornélio, e vocês já vão entender o porquê. Mas antes, eu fico imaginando que o coração de Deus, ele faz uma varredura sobre a terra. A soberania de Deus faz uma varredura por todo o planeta. E, sabe, Deus nessa soberania encontra homens com um coração bom, mesmo não sendo cristãos. Deus, ele vai chamar aqueles que não são, aqueles que são improváveis, para confundir aqueles que se acham que são. Aqueles que se acham que são conhecedores da palavra, aqueles que se acham que são ali adoradores de Jesus Cristo. Então Deus vai, no meio daquela cidade, Deus vai escolher exatamente um comandante de um exército romano. Agora eu fico pensando, irmãos, quem já viveu um ambiente militar, eu nunca vivi, mas eu fico imaginando, quem já viveu um ambiente militar, seja da polícia militar ou do exército, seja o que for, sabe como é difícil ser um homem piedoso, ser um homem caridoso, um homem misericordioso no meio ali de tantos homens. Eu fico imaginando Cornélio, não sei se ele era um homem de coração durão, sabe, que mandava e desmandava, eu não sei, a palavra de Deus não fala isso, mas eu fico imaginando ali, olhando ali, geralmente os comandantes, né? Pessoas que exercem ali sua autoridade ali,
com uma certa força, vamos dizer assim. Então eu fico imaginando Deus chamando um homem como esse, que foi preparado para a guerra, que foi ali instruído com espadas e escudos. Eu fico imaginando Deus ali, esse evangelho chegando até Cornélio, Cornélio ouvindo essa palavra através daqueles que estavam sendo perseguidos. Você está comigo? Você consegue entender? Trazendo para os dias de hoje, é aquela pessoa que você fala, não, esse aqui, ele nunca terá um encontro com Cristo. Esse aqui é improvável. Talvez você dentro da sua casa tenha uma dessas pessoas, que você olha e fala assim, não, puxa vida, aquele ali tem um coração muito duro. Não, é improvável aquela pessoa ali se arrepender de tal atitude. Irmãos, Deus tem todo o poder para transformar qualquer coração. Fico pensando também na pressão ali em Cesareia, uma cidade comandada por Roma, uma cidade idólatra, uma cidade que a imoralidade imperava, onde existiam práticas abusivas em relação aos impostos, e Cornélio era um deles. Que muitas vezes os seus soldados tinham que ir cobrar impostos das pessoas abusivos. O evangelho chegou para esse homem, para o improvável, aquele que não era judeu, aquele que não tem a mesma linhagem, para muitas vezes confundir os que eram e que não davam valor para o seu Salvador, que nunca deram valor para Jesus, mas mesmo assim professavam, falavam da boca para fora de Jesus. No versículo 2, nós vamos acompanhar, e Lucas, ele faz questão de mostrar essas características, faz questão de mostrar que ele era um comandante, que ele era um gentil romano, mas também no versículo 2 vai dizer que ele era um homem piedoso, que era um homem temente a Deus com o da sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, mesmo enfrentando tantas dificuldades, irmãos. E isso eu estou falando assim, sem saber, estou falando por cima, mas imagine um comandante, um soldado romano vivendo naquele momento ali, no meio de uma perseguição, onde se você falasse de Cristo, você morreria, de novo sendo repetitivo. Mesmo enfrentando tantas dificuldades, Cornélio sem entender muito bem o que estava acontecendo dentro dele. Havia no coração de Cornélio uma simpatia por Jesus Cristo. Parece que Cornélio gostava de ouvir de outras pessoas sobre Jesus Cristo. Entendemos, Cornélio parece que não estava entendendo muito bem, assim como de repente eu e você, nós não entendemos muito bem quando Cristo começou a nos chamar, quando Cristo começou a nos cercar com o seu amor. Eu particularmente, eu não entendia muito bem. Quantos anos eu resisti para estar aqui hoje, irmãos? Porque eu não entendia, mas o meu coração, ele já era atraído por Deus. Eu orava sem saber como que era orar. Eu pedia a Deus sem saber como pedir. E eu amava a Deus sem saber o que o Leandro e a Marcela e o Jeff cantaram aqui. Eu te amo, ó Deus. Mesmo vivendo uma vida de pecado, mesmo praticando coisas erradas, o meu coração já estava sendo atraído. E esse desejo de amar a Deus já estava no meu coração, irmãos. Porque esse desejo foi colocado por Ele em primeiro lugar. Porque o texto diz que Ele nos amou primeiro. Então, irmão, se você está vendo essa mensagem hoje, se você veio nesse lugar, não foi por acaso, não é por acaso. Porque ninguém busca a Deus, eu entendo que ninguém busca a Deus porque quer. Busca a Deus porque Ele te encontrou primeiro. Ele te amou e te atraiu primeiro. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que você ouve essa mensagem. É por isso que muitas vezes você gosta de alguns louvores que você ouve nas lojas, na rua. Cornélio era um homem temente a Deus. Esse temente a Deus não tem nada a ver com aquele temente a Deus que nós pregamos aqui sobre Provérbios. O temente a Deus aqui significa, segundo o Saião, esse temer não é o mesmo que estudamos em Provérbios, pois aqui vai nos mostrar que no mundo antigo havia nas pessoas uma espécie de sede espiritual profunda, não muito diferente dos dias de hoje, irmãos. Então eles buscavam vários deuses, eles buscavam aqueles deuses que eram feitos por mãos humanas, que eram deuses mortos, mas porque eles tinham essa necessidade
de procurar, de adorar, de falar com algo. Os pagãos romanos estavam à procura de uma resposta para os seus anseios, para as dificuldades, para as necessidades, os problemas mais profundos do coração. Os pagãos romanos, as pessoas que não eram cristãos na época, existia um vazio dentro delas, que elas procuravam preencher com algo, mas muitas delas chegaram à conclusão que eles nunca iam satisfazer com essas coisas o buraco que estava no seu coração. Quantas pessoas hoje, para quantos eu estou pregando hoje, que estão com um buraco no coração, estão com um vazio no coração, estão procurando a felicidade em muitas coisas, até encontram a felicidade, mas uma felicidade momentânea, que dura uma noite talvez, que dure talvez algumas horas, mas depois o vazio vem, a tristeza profunda vem, a angústia vem, a necessidade vem. Assim, procuravam eles nas religiões da época uma solução para esse vazio, procuravam em vários deuses, que eles achavam que iria ajudar, mas muitos deles entenderam que não estava dando certo, que aqueles deuses, eles não respondiam a eles. Algumas dessas pessoas se tornaram simpatizantes de Deus, simpatizantes do Evangelho de Jesus Cristo. Eram simpatizantes da religião judaica, ou seja, começaram a entender que havia um único Deus verdadeiro, que criou os céus e terra, e que era o único, esse Deus, era o único Deus que poderia suprir todas as necessidades dos seus corações. E ficavam maravilhosos, esses simpatizantes ficavam maravilhosos com a história sobre Jesus Cristo e seus grandes feitos. E Cornélio era exatamente uma dessas pessoas, que era simpatizante, que gostava de ouvir a palavra, que gostava de ouvir o Evangelho sendo anunciado pelos discípulos, pelos seguidores de Cristo. Cornélio começou a perceber que as histórias contadas por eles de Jesus era aquilo que preenchia aquele vazio que estava no coração dele. É como ser simpatizante do Evangelho naquela época, é como hoje. Aquelas pessoas que talvez você deva conhecer, que é simpatizante sim pela palavra de Deus, pelo cristianismo. É como aquela pessoa que acredita em Jesus, você vai falar com ela, ela acredita em Jesus. Ela tem uma inclinação para os louvores a Deus, gosta das mensagens bíblicas. A pessoa até é uma boa pessoa, tem a índole boa, é uma pessoa piedosa, mas falta uma coisa para elas, falta entregar a vida, falta reconhecer que Jesus é o Senhor da vida. Fala, sabe, gosta de ouvir, mas falta um encontro verdadeiro com Cristo. Ontem, irmãos, eu estava ouvindo um pastor me contar uma coisa, que ele chegou num comércio, e lá no comércio estava tendo, geralmente quando você vai em comércio assim, tem aquelas músicas, né? E esse pastor, ele tem muita intimidade ali com o dono do estabelecimento. E aí o dono não estava, e estava tocando uma música, só que os rapazes estavam falando de futebol. Eu não vou falar que eles estavam falando do São Paulo, tá bom? São Paulo não. São Paulo esquece. Então eles estavam falando de futebol e um deles falou assim, eu fiz 3 gols e eu mereço pedir música. E aí esse pastor falou assim, poxa, posso pedir uma música para você? Aí o cara falou assim, pode pedir música. Ele falou assim, ei, deixa eu te falar, essa música aí, que está na caixa de som, é pendrive? O cara falou assim, não, é no celular. Ele falou assim, então eu vou ouvir uma música. E foi lá e colocou um louvor, irmãos. Um louvor lindo. Adivinha? A fila do açougue, cheio. E a menina do caixa chega para essa pessoa e fala assim, eu gosto de ouvir louvores. Os louvores me fazem chorar. E aí essa pessoa falou assim, sabe por que o louvor te faz chorar? Porque você já foi atraída pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor está te chamando para um encontro. O Senhor está te chamando para te mostrar algo maior e melhor, e você tem resistido. Ela falou, mas eu já fui em algumas igrejas, eu saí de lá pior do que eu entrei. Eu falei, então vai mais em outras. Porque o Senhor está te chamando e a hora é agora. Então são pessoas que são simpatizantes. Elas gostam de ouvir louvores, mas o que falta é coragem muitas vezes para tomar uma posição. Para quantos simpatizantes eu estou pregando hoje, nesta manhã?
mas que não tem coragem de assumir Cristo por causa do que os outros vão falar, por causa do que os outros vão pensar. Quantas pessoas hoje, elas gostam de ouvir de Deus, mas elas não têm coragem de assumir Jesus Cristo. Elas têm vergonha de muitas vezes pegar na Bíblia e vir para dentro de uma igreja. Cornélio não se preocupou com os outros, mesmo sabendo que poderia perder o emprego, mesmo sabendo que poderia até morrer, apedrejado. Cornélio não se preocupou com os outros, embora a pressão fosse grande, mas permitiu que esse evangelho mudasse a sua vida e os da sua casa. Irmãos, eu não sei se você está me entendendo, mas esse poder de Deus e o Espírito Santo por trás de tudo isso é lindo demais. Muitos homens ganham medalhas fora dos portões da sua casa, mas fracassam dentro dos seus lares. Cornélio era um homem íntegro e de vida exemplar dentro e fora da sua casa. Versículo 2 vai dizer que ele era temente a Deus com os de sua casa. Era um homem que exercia o seu papel dentro do lar, mesmo ainda não entregando a vida para Cristo. Era um homem piedoso e dava esmolas. A piedade, ela não pode ser separada da caridade aqui. Ele não permitiu que o exercício do seu trabalho, as circunstâncias endurecessem o seu coração. Ou seja, ele não permitiu, pelo fato dele ser um militar, que o seu coração perdesse a piedade, a caridade, mesmo dando ordem para soldados, mesmo comandando 100 soldados, mesmo vivendo naquelas circunstâncias de guerra. Cornélio não permitiu que o seu coração endurecesse. Irmãos, esse endurecer o coração é muito fácil para nós. Vou citar um testemunho meu aqui. Há um tempo atrás, teve um cliente meu que me enganou, me fez de bobo, e eu fui para casa triste, muito triste. E aí eu cheguei para a Cristiane e falei assim: olha, Cristiane, a partir de hoje, eu vou mudar a minha forma de ser no meu trabalho. A partir de hoje eu vou deixar de ser bobo. Sabe o que a Cris falou para mim? Falou assim: Wagner, não permita que as circunstâncias, não permita que aquilo que vem de fora molde e endureça o seu coração. Não permita que as coisas que vêm de fora venham arrancar os ensinamentos de Cristo na sua vida. Continue sendo o que Cristo quer que você seja, dentro, fora, em qualquer lugar, independente de pessoas, independente de circunstâncias, de situações, irmãos. Cornélio não permitiu que o seu coração endurecesse. Cornélio tinha um coração, as mãos, os bolsos abertos para ajudar o necessitado. Essa palavra dar esmola, ela tem a ver com dinheiro sim, mas não só com dinheiro. Tem a ver com algo mais importante do que dinheiro. Tem a ver com a caridade. Tem a ver com um homem misericordioso. Tem a ver com um homem que é capaz de largar tudo em prol do próximo, do necessitado. Essa palavra dar esmola, ela tem muito mais a ver com isso, com um coração preocupado com o outro, com aquele que precisa, com aquele que não tem nada nessa hora, com aquele que nesse momento está pensando em tirar a vida. Talvez muitos sentam do teu lado diariamente. Cornélio era um homem que estava atento a essas coisas. Cornélio não era alguém mesquinho, não era alguém avarento, egoísta. Era alguém trazendo para os dias de hoje, que teria o maior prazer em fazer missões, em doar para missões. Cornélio era aquele que tinha o maior prazer em pegar o seu automóvel, pegar a sua casa, sabe, e abrir para os outros, para os necessitados. Cornélio tinha o maior prazer, se tivesse essa oportunidade, de contribuir com o melhor numa cesta básica, talvez uma, talvez duas, talvez 3 cestas, porque era um homem piedoso e caridoso, pensando no próximo e nunca em si. Lembrando que Cornélio era alguém que ainda não tinha entregado a vida, era apenas um simpatizante. Mas você consegue entender por que Deus atrai esses homens? Ele não dava esmolas para aliviar a sua consciência.
para que os outros venham ver ou pensar. Mas ele dava esmolas para suprir os necessitados, mesmo não sendo ainda cristão, gentio em terras palestinas. Ele dava em vez de explorar o povo, que era isso que ele estava lá também. Em vez de explorar, ele dava. O texto vai dizer no versículo 2 que ele orava continuamente. Deus sempre busca aqueles que o buscam. Ele tinha uma vida de oração. Ele começou a ouvir e ver ali os judeus naquelas práticas de orar pelo menos 3 vezes ali em tal hora. Então ele começa a seguir isso, ele começa a falar com Deus da sua própria forma. Olha, irmãos, isso é tão profundo que não importa o que você esteja passando. Você pode falar com Deus a hora que você quiser. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Cornélio era um homem conhecido, irmãos, na terra. Mas olha que interessante, ele não era só conhecido na terra. Ele era conhecido também no céu, irmãos. Meu Deus do céu, você é conhecido no céu, igreja. A Igreja Batista de Vila Joca, ela é conhecida no céu? É uma pergunta. Versículo 4. Cornélio, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Não só as orações, irmãos. Eu já tinha visto que as orações chegam até Deus. Mas esmolas, eu confesso que eu nunca tinha ouvido. Irmãos, aquilo que você faz com um coração disposto, com um coração alegre, elas chegam até Deus também. Não só as orações, mas as esmolas também chegam até Deus. Irmãos, que maravilha que é isso! Eu falei, meu Deus do céu, como é que tem sido as minhas esmolas? Como é que tem sido a minha vivência? Será que tem chegado até Deus? O mundo espiritual vê tudo o que fazemos de errado e de certo. Jó, o livro de Jó vai nos mostrar um grande exemplo disso, no diálogo ali de Satanás com Deus. Deus encontrou fora, Deus encontrou no gentio um coração adorador, porque dentro, na religião, boa parte não tinha um coração, boa parte dos judeus não tinha um coração piedoso, preocupado com o próximo. Os pensamentos e desejos não tinham nada a ver com Cristo, mesmo as esmolas que eles davam, porque muitas vezes Jesus o combateu como? Que as esmolas que eles davam era para se mostrar para os outros, as orações que faziam era para se mostrar para os outros. Mas Cornélio não. Deus encontra um coração de adorador. E é para pensar nos dias de hoje como igreja. Como é que estão os nossos corações, irmãos? Sem trazer peso. Porque, irmãos, eu sei que a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja piedosa, caridosa. Ajuda muita gente, louvado seja o nome do Senhor. Mas se essa mensagem veio ao meu coração, é porque Deus quer nos levar além disso, irmãos. Deus quer nos levar além. Mas quer nos tirar muitas vezes ou alguns do comodismo. Ei, eu te chamei para que esse evangelho exploda dentro de você, não só com palavras, mas com atitudes, com testemunhos. Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus vai combater essa prática de querer fazer para mostrar para os outros. Isso é um risco nos dias de hoje. Com a internet, com as redes sociais. Às vezes o irmão faz algo e já posta lá para todo mundo ver. Não sei se tem algo de errado ou certo nisso, irmãos. Aí é a pessoa com Deus. Mas Jesus, ele ensina como a gente deve fazer. Não é verdade? Jesus ensina. Aquilo que você faz com uma, a outra não fica sabendo. Mateus capítulo 15, versículo 8, vai dizer Jesus assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, trazendo para o contexto de Cornélio. Isaías 29, 13 vai dizer assim: eis que assim declara o Eterno, visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitude,
e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. O pano de fundo, o Espírito Santo agindo e mostrando para aquelas pessoas que ali estavam, que o improvável, aquele que ninguém dava nada, o Senhor começou a atrair e trabalhar o coração dele. Deus procura pessoas que têm disponibilidade e que dão exemplo. Cornélio era um desses exemplos. Versículo 7. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou a 2 dos seus domésticos e a um soldado piedoso. Olha só, e a um soldado piedoso, possivelmente um discípulo dele, dos que estavam no seu serviço. A segunda coisa que me veio ao coração é que o poder do evangelho, ele quebra barreiras de relacionamentos. Judeus e gentios não se davam, porque o judeu considerava todo gentio impuro. Então havia grande rejeição. Quanto mais longe de um gentio, era melhor para um judeu. Porque o gentio eram todos os povos que não eram judeu, que não faziam todo o cerimonial de purificação. Por não ser da mesma religião, o judeu era proibido de se aproximar ou se juntar com alguém de outra raça. O judeu se achava mais puro do que os outros, melhor do que os outros. E uma coisa que eu aprendo, irmãos, no versículo 9 ao 15, é que para que o evangelho crescesse, foi necessário que barreiras de relacionamento fossem quebradas. A tradição, o ódio, a indiferença fossem destruídos pelo poder do evangelho. Deus mostrou que todas as pessoas são importantes. Deus encontrou corações dispostos a obedecer. Irmãos, Deus tem interesse que o evangelho se expanda, mas procura encontrar corações dispostos a evangelizar e a fazer discípulos. Versículo 9 ao 16, Pedro estava ali em oração e de repente, algo parecido com um lençol, com um monte de animais e quadrúpedes, descem do céu. E Pedro nega comer aquilo, achando que aquilo era impuro. E Deus chega para Pedro, olha que interessante, Deus já tinha preparado o coração de Cornélio, agora estava preparando o coração de Pedro para um encontro. E Deus chega para Pedro e fala assim: Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Não torne impuro aquilo que Deus purificou. Às vezes nós estamos insistindo em algo que Deus não está no negócio, por causa muitas vezes ali da prática comum, quando Deus está falando ao contrário. Deus estava preparando Pedro para o encontro, e Pedro, ao ter essa visão, irmãos, Pedro ele não negligencia. Pedro estava talvez pensando em Levítico, na relação dos animais impuros, mas Deus havia falado para ele: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. E aí o que Pedro faz? Pedro não fecha o coração. Irmãos, o que é que Deus tem falado com a Igreja Batista de Vila Jockey nas últimas mensagens? O que é que Deus tem falado com você? O que é que Deus tem requerido de você? Pedro, através dessa mensagem, ele vai buscar, ele vai orar, ele vai perguntar para Deus. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, Pedro vai pedir discernimento. Pedro não fica, ali, sem fazer nada. Não, foi uma, sei lá o quê, não. Ele vai buscar a verdade. Pedro busca conhecimento, vai atrás, procura saber. Versículo 17 ao 21, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, estava perplexo. O que significa isso, Senhor? E muitas vezes Deus tem falado com nós para fazermos coisas e fingirmos
de surdos e não fazemos. Irmãos, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, não é para pregadores somente. É para todos, do seu jeitinho. Fazer discípulos é para todos. Cuidar desses discípulos é para todos. Nós vamos ganhar muitas vidas para Jesus, irmãos. Nós vamos ganhar muitas vidas para Jesus. Mas o que faremos com elas, se não há quem cuide? A terceira coisa que me vem ao coração é esse preparo de Deus nos dois corações. Jamais, se Deus não prepara o coração de Pedro, jamais esse encontro iria existir. Se Deus não prepara o coração de Cornélio, jamais esse encontro existiria. O anseio de Cornélio pela palavra de Deus é o que me chama a atenção. Versículo 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Pedro, né? Cornélio, olha só. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos íntimos. Irmãos, Cornélio estava ansioso por esse encontro. Cornélio estava ansioso por esse estar ali à presença de Deus. Eu fico imaginando Cornélio dizendo para sua esposa: ei, deixa a casa um brinco, prepara tudo, porque nós receberemos agora um homem de Deus, e esse homem vai trazer uma palavra de Deus para nós. Irmãos, quantos de nós ansiamos por um culto como esse? Achando que Deus vai falar, independente de quem é o pregador, irmãos, porque é a palavra de Deus. Quantos de nós estamos ansiando por esse momento de domingo? Quantos de nós ansiamos pelo encontro de célula? Quantos de nós aprendemos com Cornélio? Cornélio não só chama a família, mas chama os amigos também, irmãos, para dentro da sua casa. Meu Deus, isso me constrange, irmãos. Eu não sei se te constrange, mas isso me constrange, Lucas. O desejo de ouvir a palavra de Deus. Deus tem algo novo para mim e para você, irmãos. Sempre vai ter. Cornélio ansiava por isso e preparou tudo para receber Pedro. Versículo 25, a gente vai perceber o coração inocente e ao mesmo tempo ali sem saber o que fazer, sem muito entendimento, mas ele queria. Olha só o versículo 25. Aconteceu que indo Pedro entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro. Olha só, duas pessoas que eram inimigas, podemos dizer assim. Cornélio sai ao encontro de Pedro, e sabe o que Cornélio faz? Se prostra aos pés de Pedro, irmãos, e começa a adorar a Pedro, sem muito entendimento das escrituras, mas era um coração inocente. Às vezes nós precisamos de um coração inocente, irmãos, porque uma das coisas que não vai acontecer, nem nessa igreja e nem em lugar nenhum da igreja, o evangelho não vai se expandir quando houver dentro da igreja, dentro das nações, problemas de relacionamentos. O evangelho tem poder para quebrar para juntar ali, né? Para quebrar esses problemas de relacionamento. O evangelho ele não vai se expandir se no meio de nós tem problemas de relacionamento. Tem problemas de coração amargurado, coração ressentido. Se você olhar para o teu irmão e achar que ele é teu inimigo, que ele achar que ele quer te derrubar, o evangelho não vai prosseguir, a sua vida não vai prosseguir. Cornélio tem um coração de criança, ele se prostra diante de um dia daquele que era considerado inimigo, porque era um judeu. Um coração de criança, um coração puro, irmãos. E versículo 26, do outro lado, a gente vê uma outra coisa linda e maravilhosa, irmãos. Versículo 26, olha só. Mas Pedro o levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Ou seja, ei Cornélio, levanta, porque eu sou igual a você, meu irmão. Pedro, era o apóstolo Pedro, irmãos. Cornélio, quem era Cornélio? Mas a humildade de Pedro, um coração humilde, um coração lapidado pelo Espírito Santo de Deus, um coração preparado para esse encontro, irmãos. Ei Cornélio, para, levanta, meu irmão. Eu sou homem que nem você, eu sou igual a você.
O amor que te alcançou, que me alcançou, te alcançou também. Anseio pela palavra, pureza no coração e humildade, a gente pega nesse relacionamento entre os dois. Versículo 28, vai nos mostrar na parte B que o Evangelho, ele não faz acepção de pessoas, irmãos. Deus veio para todos, e o desejo de Deus é alcançar todos. E o que é que nós estamos fazendo para que esses todos sejam alcançados? E no versículo 34 e 43, você vai ver que a mensagem que Pedro começa a falar para eles, vou ler aqui o versículo 36, deixa eu ver aqui, portanto, sem demora, isso é Cornélio falando, portanto, sem memória, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir, agora pois estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. É claro que Cornélio não estava ansiando a presença de Pedro, mas Cornélio queria saber o que Deus queria falar com eles. Num culto como esse, ou num culto como o outro, irmãos, nós precisamos ansiar aquilo que Deus vai falar com a gente. Cornélio estava ansioso, olha, estamos aqui prontos, o que o Senhor vai falar? E Pedro vai fazer uma mensagem muito simples, sem muita teologia. Pedro só vai falar assim, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês já conhecem, olha só falando para Cornélio, vocês já conhecem a palavra que se divulgou por toda a Judéia, ou seja, alguém evangelizou. Essa palavra, ela incendiou Judéia, Samaria, porque a igreja que era perseguida, a igreja que está vivendo hoje um momento de pandemia e que muitas vezes se acua, não, é momento de evangelizar, é momento de falar de Deus pelas redes sociais, olha, Deus é poderoso, Deus vai te proteger, Deus vai cuidar de você, Deus está suprindo as tuas necessidades, Deus é o teu consolo, é o que transforma toda tristeza em alegria, todo choro em riso. É o Deus que liberta aqueles que estão aprisionados. Esse é o momento. A pandemia. Versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e com Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto. Versículo 46. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo o que nele crê, recebe a remissão de pecados. Olha essa última frase do versículo 43. Pedro está dizendo assim, olha, Jesus é o Senhor. E por meio desse nome, Jesus Cristo, todo aquele que acredita em Jesus, que crê nessa verdade, ele recebe remissão de pecado. Eu fico imaginando Cornélio, eu fico imaginando a família de Cornélio e os seus visitantes. Irmãos, a salvação, ela não vem por obras. A salvação, ela não vem por você dar muitas esmolas. A salvação, ela não vem porque você é muito piedoso e muito caridoso. Não. A salvação, ela vem por Jesus Cristo. Nesse momento, quando Pedro fala, olha, recebe remissão de pecado, eu entendo aqui que Cornélio e toda a sua família se arrepende de todo o pecado praticado, porque no versículo 44 diz assim, ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, todos eles foram salvos, irmãos. Por quê? Porque deram ouvido à mensagem do Evangelho de Deus. Quando Pedro falou, Jesus Cristo é o Senhor, morreu por causa de você, mas ressuscitou ao terceiro dia, e está aqui no nosso meio hoje, para remissão, para apagar os teus pecados.
E o que você precisa fazer? Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, olha, entenda uma coisa. Deus, Ele te atraiu para esse lugar. Deus, Ele te atraiu para ouvir essa mensagem, essa palavra. Deus te trouxe aqui para dizer assim: olha, filho, eu te amo. Independente da situação que tenha acontecido na sua vida, eu te amo e te atraí para perto de mim, porque eu quero fazer coisas grandes através de você. Então você que está assistindo essa mensagem, se você crer em Jesus Cristo, se você crer nesse poder, você vai entender que algumas coisas você precisa colocar agora diante do altar de Deus. Algumas coisas você precisa colocar diante de Deus. Algumas práticas, talvez uma falta de perdão, talvez algo que você fez de errado e que o Espírito Santo está te lembrando agora nesse momento. Algo que, sabe, tem te machucado tanto. O Evangelho é para todos. O desejo de Deus é que você, nesta manhã, entregue a sua vida ao Senhor, como Cornélio e sua família fez. Quando Pedro falava sobre crer e se arrepender dos pecados, Cornélio ali entende a mensagem da cruz. Cornélio entende o que Jesus havia feito na cruz, a maior demonstração por eles. E naquele momento Cornélio se sentiu muito amado. Você consegue sentir o amor de Deus na tua vida hoje? Você consegue saber que o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer assim: filho, eu te amo. Eu te amo, mas eu quero também que você sinta esse amor por mim. A maior demonstração eu já fiz por você. Deus se importa comigo. Deus se importa com aqueles que nessa hora estão na rua ali sofrendo, com problemas dentro dos lares. Mulheres que nessas horas estão chorando porque seus maridos passaram a noite toda bebendo. Deus se importa com essas pessoas. Deus está vendo que o mundo está sofrendo. O mundo está perdido porque pessoas estão perdidas. Mas existe um poder. Existe um poder sobre as nossas vidas que não cabe aqui dentro, irmãos. O Senhor quer me usar e te usar para alcançar os necessitados, pessoas que perderam a vontade de viver, pessoas que estão à beira do caminho, mas ainda não encontraram o caminho. E nós temos o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Irmãos, Deus se importa com eles, nós também devemos nos importar com eles. Chega, o ciclo acabou de se importar com você mesmo. Querer as coisas só para você. Que as coisas girem em torno somente de você e da sua família. Chega disso, o ciclo acabou. Chega de tanta vaidade, problemas de relacionamento. O Evangelho tem o poder, irmãos, de unir povos, pessoas, raças. Cornélio e todos que estavam na sua casa tiveram um encontro com Deus para sempre. E um dia nós iremos encontrar com Cornélio na eternidade, por causa do poder do Evangelho, que transforma homens e mulheres que são rejeitados, maltratados, violentados. Mas esse Evangelho nos traz a fé, que nos salva para vivermos um dia eternamente com Ele. É bem possível que nesta manhã esteja pregando hoje para pessoas que são simpatizantes de Jesus Cristo, acreditam em Jesus, ouvem louvores, mas ainda não tomaram uma decisão. Existe alguém em nosso meio que gostaria de aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, alguém que nos assiste.
Aceite Jesus agora. Mas que ainda parece que falta alguma coisa, falta coragem, falta um impulso. Esse impulso está vindo essa manhã. Olha, irmão, essa é a maior e melhor decisão que você pode tomar na sua vida, de encontrar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e tudo vai mudar na tua vida, irmãos. E não precisa não. A minha maior dificuldade de aceitar Jesus Cristo era no dia seguinte fracassar. Era no dia seguinte envergonhar o nome de Deus. Então eu não aceitava Jesus Cristo por causa disso. Mas eu usava a camisa escrito Jesus, eu escutava louvores, mas eu tinha medo de aceitar Jesus, porque era algo novo e eu não sabia como era. Achava que eu tinha que andar de paletó, nada contra, tá, irmãos? Nada contra isso, mas não é o meu estilo. Então isso era algo, sabe, que eu entendia que não era bom, mas eu respeito quem usa, não tem nada demais nisso, tá bom? Mas eu achava que eu tinha que fazer algumas práticas. Achava que eu tinha que deixar de jogar futebol, tinha que deixar de ir, sabe, jogar meu frescobol na época, lá na praia. Então eu falei, não quero Jesus, porque Jesus proíbe essas... Não, Jesus não proíbe nada. A liberdade no meio daqueles que estão em Cristo Jesus, irmãos. Não tenha medo de fracassar com Cristo, porque você jamais vai fracassar. Com Cristo você jamais vai fracassar, o barco jamais vai afundar. Mas o vazio que está dentro do seu coração, irmãos, já há muito tempo, meu querido, só pode ser preenchido pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Talvez essa tristeza, esse vazio que você tem sentido é do tamanho do mundo, é muito grande. E a vida se tornou sem sentido para você. Talvez no dia de hoje eu esteja pregando para pessoas que a vida perdeu o sentido. Jesus quer dar o sentido para a tua vida. Nunca é tarde para aceitar a Cristo, para se encontrar com Cristo. Você tem procurado a felicidade plena, e o que você tem encontrado é a felicidade de momento, que passa, e aí vem a angústia. Minha palavra para você nessa manhã é: não resista ao chamado de Deus na tua vida. Entrega a tua vida para Jesus nessa manhã, e Ele irá transformar todo o teu ser, se você permitir, irmãos. Existe alguém que gostaria de ter esse encontro com Jesus Cristo essa manhã? Faça isso, em nome de Jesus, faça isso. E para nós como igreja, será que nós temos sido vistos no mundo espiritual? Será que você tem sido alguém piedoso, caridoso, alguém que tem vivido a prática da devoção e da oração? Como foi falado aqui, olha, nós somos luzeiros. Você foi chamado para fazer a diferença, mas não de uma forma obrigada, mas é algo que o Espírito Santo te leva a isso. Talvez alguns ainda não entenderam, amém, mas vão entender em nome de Jesus, que você foi chamado para pregar o Evangelho e fazer discípulos.
somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos. Somos tua boca proclamando o reino de Deus. Somos teus pés andando em toda parte. Somos tuas mãos curando e abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos. Somos tua boca proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés andando em toda parte. Somos tuas mãos curando e abençoando. Somos teus olhos à procura dos aflitos. Somos tua boca proclamando o reino de Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e dê uma ótima semana para cada um de nós, amém? Que Deus abençoe vocês, amém.